Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de um novo quadro que estreia hoje aqui no canal. Basicamente, nesse novo quadro eu vou mostrar para vocês conceitos da eletrônica um pouco mais voltados para a área maker. Como vocês viram aí no título do vídeo de hoje, para hoje eu vou mostrar para vocês o que é uma protoboard, como ela funciona e também mostrar para vocês como usar corretamente uma protoboard. Basicamente, protoboard é isso daqui que eu tenho em minhas mãos. Protoboard nada mais é do que uma base de testes onde você consegue montar o circuito que você quiser, desde um simples circuito de acender um LED até um circuito onde você usa basicamente a protoboard inteira. Protoboard é basicamente uma placa onde você não precisa fazer nenhum tipo de solda, ou seja, ao invés de você ficar testando um circuito, soldando fio ali, fio aqui, soldando um componente no outro, um LED no resistor, seja lá o que for, você apenas encaixa os componentes aqui e vai fazendo as ligações desejadas. E se não for o que você está querendo, você consegue simplesmente tirar o componente, colocar outro no lugar, refazer alguma ligação que você tenha feito aqui, que não tenha dado certo, e assim por diante. A protoboard ela facilita muito as ligações por ter já uma ligação interna nela. Eu não tenho, infelizmente, uma protoboard transparente aqui que facilitaria muito a visualização, mas eu vou tentar explicar usando apenas essa protoboard. O que acontece? Internamente, ela tem trilhas metálicas. Essas trilhas são colocadas de formas, como eu posso dizer, bem organizadas, que facilitam a disposição dos componentes. Então, como que funciona isso? Por exemplo, nessa trilha de cima e nessa trilha de baixo aqui, que vocês estão vendo aqui ó, que tem positivo e negativo, nós temos o seguinte tipo de trilha. Desse primeiro ponto aqui de cima até esse ponto aqui, temos uma trilha. O mesmo acontece desse outro ponto aqui até esse ponto final aqui. Aqui nós temos um rompimento e a mesma coisa acontece na trilha de baixo, desse primeiro ponto até aqui e desse primeiro ponto até o final. E a mesma coisa, o mesmo padrão se repete aqui embaixo. Agora, aqui na parte central já funciona de forma diferente. Ela não tem a ligação desse jeito, em linha. A ligação é feita por coluna. Ou seja, cada uma dessas colunas são ligadas apenas a coluna, só que uma coluna não é ligada com a outra. Vocês podem até ver aqui, ó, que temos o ponto A, B, C, D, I, E, F, G, H, I, J. Do A até o E, nós temos uma ligação nessa primeira coluna. Aqui não temos nenhuma ligação, porque como vocês podem ver, tem como se fosse uma vala. E do F até o J, nós temos outra ligação. O mesmo se repete em todas essas colunas, só que, lembrando, uma coluna não tem ligação com a outra. Então, dessa forma, facilita muito na hora de você elaborar um circuito, montando aqui na protoboard, e em seguida, assim que o circuito ficar pronto, você monta ele numa base perfurada, ou então numa placa, ou então soldando apenas os componentes entre si. Para quem ficou um pouco perdido nessa questão de ligação, vai estar aparecendo uma foto aqui na tela de como que é essa ligação, de como funciona essa ligação interna para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Pois bem, então chega de teoria, vamos agora para a prática. Aqui eu vou fazer uma ligação super simples. Eu tenho aqui um LED vermelho, com positivo e negativo, e tenho aqui um resistor que, se eu não me engano, é de 220 ohms. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, por favor. Mas acredito que seja de 220 ohms. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é montar um circuito onde esse LED será acendido. E para alimentar essa ligação, eu vou usar uma pequena gambiarra que eu fiz aqui, que é um cabo USB de celular, onde eu coloquei 2 jumpers. Aliás, falando nisso, como que você faz uma ligação numa protoboard dessas? Porque vocês podem ver que os furos são muito finos e não é qualquer fio que cabe aqui. Pois bem, quando você compra uma protoboard, raramente é capaz de vir alguns jumpers. Mas se não vier, você pode comprar. Mas o que são jumpers? Jumpers é basicamente esses fiozinhos aqui, que são vários fiozinhos coloridos, como vocês podem estar vendo aqui. E esses fiozinhos, eles têm 3 tipos. Tem essa versão aqui, que tem esses 2 pininhos na ponta. Deixa eu tentar focar aqui, né? Aí, ó. Que tem essas 2 pontinhas na ponta. Que foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu soldei um jumper no cabo USB
para poder usar na protoboard. Então eu consigo, com essas pontas aqui, ligar na protoboard. Temos outro tipo também, que é conhecido como macho-fêmea, que de um lado ele tem os pininhos e do outro lado eles têm o buraco, que normalmente ou você encaixa um outro jumper aqui, ou então você encaixa algum tipo de componente direto no jumper. No caso não vai dar para focar, mas acho que vocês estão conseguindo observar legal. Aí, certo? Aqui no caso eu vou usar somente esses jumpers macho-macho. Tem outra versão também que eu acho que eu não tenho aqui, que é um jumper fêmea-fêmea. É um jumper que de ambos os lados ele não tem esse pininho metálico, ele apenas tem essa furação, que aí você consegue usar mais para poder ligar. Por exemplo, em questão de Arduino, você consegue ligar um sensor de Arduino em outro sensor de Arduino. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o cabo USB, eu vou obedecer a protoboard aqui, dizendo que na parte de cima é o positivo e na parte de baixo é o negativo. Então, eu vou ligar o meu positivo do USB na parte de cima, dessa maneira, encaixa super fácil e fica bem firme. E vou ligar o terminal negativo na trilha negativa da protoboard, dessa forma. Aqui eu vou até facilitar a visualização para vocês, que é fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o resistor, colocar ele na trilha positiva da protoboard, trilha positiva, e vou fazer a mesma coisa com o LED. Só que o LED, como ele tem um positivo e negativo, então vou precisar ligar ele, o terminal positivo no positivo da protoboard e o terminal negativo no negativo da protoboard, ficando dessa forma. Lembrando que aqui no meio tem uma ligação. Então, se eu quisesse colocar o LED desse lado aqui, o LED não ia acender, porque ele não está tendo ligação com esse lado. Dependendo do circuito que você for fazer, você consegue pegar um pequeno pedaço de jumper, pode ser um jumper pequenininho, e fazer simplesmente essa ligação aqui. Aí a trilha vem, passa por todo o fio e continua até aqui o final. Mas como aqui eu só estou mostrando para vocês como acender um LED, então vou colocar o LED apenas desse lado aqui, ficando dessa forma. E para energizar, vou usar um carregadorzinho de celular. E aí está, LED aceso. Agora um fato interessante sobre a protoboard é que você consegue fazer esse mesmo circuito, só que de diversas formas. Por exemplo, eu consigo pegar esse terminal negativo, ligar ele desse lado aqui, ligar o positivo, ou melhor, o resistor não tem polaridade, então você pode ligar ele de qualquer forma. Pegar o resistor, ligar ele do positivo até uma trilha da protoboard. Lembrando que ó, eu coloquei aqui, teoricamente, na trilha 11. Vocês estão vendo que tem aquele 10, então do lado é a trilha 11. O LED que está aqui. O LED, eu coloco ele aqui, com o positivo dele. Um detalhe importante, ó, positivo do LED, quando o LED for novo, positivo é o terminal maior, negativo é o terminal menor. Ou então você pode se basear também olhando a carcaça do LED. Vocês podem perceber aqui, ó, que do lado negativo ele tem como se fosse um achatamento e do lado positivo ele é completamente redondo. Então aqui eu vou entortar um pouco os terminais, dessa maneira. E aqui eu consigo ligar o positivo, deixa eu só me achar aqui, beleza. Consigo ligar o positivo do LED aqui na trilha e o negativo do LED lá no negativo que eu coloquei do meu carregador, ficando dessa maneira. Então o positivo vem, passa pelo LED, passa pela trilha 11, passa pelo resistor, passa pela trilha 11, passa pelo LED e sai aqui no negativo. Pois bem, a partir do momento que eu ligo o circuito na tomada, ele não funciona. Mas tá piscando. Peraí que eu vou tentar arrumar. Por alguma razão, talvez essas trilhas aqui da minha protoboard estejam com algum defeito. Mas uma protoboard, ela tem firmeza, então aqui não poderia ser mau contato. É apenas questão da trilha, porque ela pode ter sido gasta, pode ter sido exposta a alguma coisa, algum teste que eu fiz, que daqui para cá acabou sendo danificada. Mas vocês podem estar vendo que o circuito permanece funcionando, mesmo eu fazendo esse design diferente aqui.
Pois bem, agora só resta uma coisa para eu falar sobre a protoboard, é essa vala aqui. Para que ela serve? Essa vala simplesmente serve para você colocar ou alguma placa em cima da protoboard, como por exemplo um Arduino Nano, que em breve vai ter um projetinho usando um Arduino Nano, e também vai ter um vídeo explicando o que é um Arduino e como usar. Ou também, normalmente as pessoas usam essa vala aqui como vantagem para poder ligar esse tipo de componente aqui, ó, que é nada mais, nada menos do que um circuito integrado, mais conhecido também como CI. Esse aqui no meu caso não é um CI, é mais um optacoplador que eu usei num projeto meu. Então, para poder ligar um carinha desse daqui, eu uso essa vala aqui como vantagem e coloco o circuito aqui no meio, dessa maneira. Vocês podem ver que os terminais se encaixaram perfeitamente. Não tem ligação desse lado com esse lado. E outro detalhe também aqui, ó, esse terminal, essa trilha aqui corresponde a esse terminal, essa trilha corresponde a esse, e essa trilha corresponde a esse. Mesma coisa do outro lado, essa para esse, essa do meio para esse, e essa daqui da ponta para esse outro aqui. Então, é para isso que serve essa vala. Normalmente as pessoas usam para colocar CI ou circuitos que tenham esse formato, ou então também dá para poder colocar pequenas placas aqui, que você consegue puxar uma ligação tanto daqui quanto daqui. Bem, senhores, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, protoboard não é um bicho de 7 cabeças, é algo super simples de se mexer. Óbvio que requer um pouco de prática. Então eu digo para vocês, pratiquem o máximo possível. Se vocês tiverem uma protoboard, peguem esse circuito que eu fiz de simplesmente acender um LED e tentem montar ele da forma mais bizarra, mais mirabolante do mundo. E se vocês tiverem algum projeto, algum circuito que vocês queiram fazer, montem na protoboard, vão fazendo testes, coloca componente em lugares aleatórios, faz as ligações usando jumpers. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei aqui embaixo. Curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal? Desce a tela, clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se e clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E é isso, eu não tenho mais nada para falar, então vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu, falou e fui!